Fala pessoal, professor Douglas aqui, vamos continuar agora nosso estudo de estatística e probabilidade, vendo o conceito agora de variáveis aleatórias. Só para relembrar, na aula que eu falei de probabilidade, eu passei a definição clássica de probabilidade, onde a gente pegava o número de casos favoráveis e dividia pelo número de casos possíveis, certo? Acabei falando que tinha outras definições, mas não aprofundei nisso, também não vou aprofundar agora. Eu terminei essa aula colocando lá um exemplo onde a gente utilizava a árvore de probabilidades. O exemplo era o seguinte: uma urna contém 3 bolas brancas e 4 bolas vermelhas e a gente vai tirar 2 bolas ao acaso sem reposição, né? E aí eu fazia uma pergunta lá, mas a gente vai modificar esse problema, né? Eu vou mudar, não vou colocar essa pergunta, e a gente vai considerar agora que eu quero saber qual é a probabilidade dependendo do número de bolas vermelhas que eu vou tirar, certo? Então montei uma tabelinha aqui, onde eu tenho aí na primeira coluna o número de bolas vermelhas retiradas, que eu vou chamar de X, X grande, X maiúsculo, e do lado depois eu vou colocar as probabilidades. Então olha só, nesse processo de retirar aí as bolas, eu posso não tirar nenhuma bola vermelha, né? Eu posso tirar 2 bolas brancas, posso tirar uma branca e uma vermelha, ou uma vermelha e uma branca, ou eu posso tirar 2 vermelhas. E para cada um desses casos eu vou ter uma probabilidade diferente. Se eu não tirar nenhuma bola vermelha, a probabilidade vai ser o primeiro caminho da nossa árvore ali. Eu chamei de X o número de bolas vermelhas retiradas, então eu vou estar calculando aí a probabilidade de X ser igual a 0, ou seja, a probabilidade de eu não tirar nenhuma bola vermelha, que é o primeiro caminho, né, onde eu tiro 2 bolas brancas. A segunda possibilidade é eu tirar uma bola vermelha, então a probabilidade de X ser igual a 1 vai ser os 2 caminhos do meio ali da árvore. E por fim, a gente pode tirar 2 bolas vermelhas, que é a última probabilidade ali. Probabilidade de X ser igual a 2 vai dar 12/42. Então reparem aí que para cada número de bolas vermelhas retiradas, eu vou ter um valor de probabilidade associado. Se a gente somar todos os caminhos possíveis, no total, essas probabilidades somadas dão 1. E com isso a gente pode trazer a definição de variável aleatória. Então o que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória que a gente vai chamar de uma letra maiúscula, no caso aqui eu chamei de X, ela vai representar um valor numérico associado a cada resultado de um experimento de probabilidade. Por que a gente dá esse nome de variável aleatória? Se a gente voltar lá no começo, eu falei para vocês de variáveis qualitativas e quantitativas. E nas quantitativas, essas variáveis elas eram números. Nas qualitativas eu tinha também as ordinais que poderiam ser classificadas, eu também posso associar um número a essa variável. Então, as variáveis aleatórias elas vão estar associadas a esses valores, né? Então, a gente pode ter aí variáveis aleatórias discretas ou contínuas. E para cada valor que o evento assumir, a gente vai ter uma probabilidade associada. Então, por isso que chama variável aleatória, porque ela depende do valor que o evento vai assumir e ela é aleatória porque ela está relacionada a um experimento de probabilidade, certo? Então, no nosso exemplo anterior, a gente tinha uma variável aleatória chamada X e ela podia assumir os valores 0, 1 e 2. Estava associado a esse número de bolas vermelhas que a gente ia retirar. E para cada um desses valores, a gente tinha uma probabilidade associada. Quando eu tirava 0, era 6/42, quando eu tirava 1, era 24/42 e quando eu tirava 2, era 12/42. Vamos ver outro exemplo. Foram lançados 2 dados numerados de 1 a 6 e a gente quer estudar a variável aleatória S, que vai representar a soma dos valores obtidos nos 2 dados. Então eu joguei lá 2 dados, os valores que podem cair ali variam de 1 a 6 em cada dado e eu vou somar esses 2 valores. Para facilitar a nossa vida, eu montei uma tabelinha aqui, onde na primeira coluna eu tenho os valores do dado 1, na primeira linha eu tenho os valores do lado 2 e ali no meio a gente tem a soma. Se eu tirar 4 no primeiro dado e 3 no segundo, é só eu ligar como se fosse batalha naval e eu vou saber o valor da soma aqui, ó, a soma dá 7. Então, aqui no meio eu tenho todos os valores possíveis de soma desses 2 valores dos dados. E aí eu posso montar a nossa tabelinha ali dos valores dessa variável aleatória S. Então, eu tenho aí o S variando de 2 até 12, né, onde 2 é quando eu tiro 1 e 1 nos dados, e 12 é quando eu tiro 6 e 6, então do menor valor para o maior valor. E para cada um desses valores de soma, a gente vai ter uma probabilidade associada. Então, se eu quiser calcular a probabilidade que a soma seja igual a 2, a gente vai ter 1, que é quantas vezes o 2 aparece, dividido por 36, que é o total, certo? Que é o total de valores ali que podem ser considerados. Se eu quiser, por exemplo, a probabilidade da variável aleatória ser igual a 6, a gente vai ter 5 valores favoráveis dividido por 36 valores possíveis.
aleatórias. E vamos supor que eu queira saber qual a probabilidade de que a nossa variável aleatória seja maior do que 9. Então aí a gente vai ter que considerar 3 casos. A probabilidade da nossa variável aleatória ser igual a 10, a probabilidade dela ser igual a 11 e a probabilidade dela ser igual a 12. Somando essas 3 probabilidades, a gente vai ter 6 sobre 36, que vai dar um sexto, certo? Então aí já dá uma ideia melhor de algumas coisas que podem ser pedidas em exercícios, por exemplo. E ainda nesse exemplo, a gente montou uma tabela, mas a gente poderia ver esses valores também de outra forma. A gente poderia montar um gráfico que seria uma distribuição de probabilidades. Aqui nesse gráfico, o que eu tenho? No eixo horizontal, eu tenho os scores, que são todos os valores possíveis que a variável aleatória pode assumir, né? No caso de uma variável aleatória discreta. E no eixo vertical, a gente tem aí as probabilidades associadas a esses valores. Então, quando eu tiro 2 dá 1/36, a gente sobe até 1/36, tá? Por volta ali de 0,3. Tá? Se a gente tirar 3, a gente tem o valor associado e assim por diante. Reparem que nesse caso, eu tenho muito mais chances de tirar um 7 no dado do que tirar um 2, por exemplo, né? Porque para tirar o 7 eu tenho 6 possibilidades. Posso tirar 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, 4 com 3, 5 com 2 e 6 com 1, beleza? Então, a gente tem essas duas formas aí de mostrar os valores assumidos por uma variável aleatória. Vamos para o exemplo 3. Foi lançado agora um dado numerado de 1 a 6 e a gente quer estudar a variável aleatória V, que vai representar o valor obtido nesse dado. Então, reparem que esse exemplo é uma simplificação do exemplo anterior. Agora eu só joguei um dado, esse dado não é viciado e a probabilidade de eu tirar qualquer um desses valores ela é igual a um sexto. Então, nesse caso, se a gente fosse fazer o gráfico de distribuição de probabilidades, a gente teria todos os valores na mesma altura, que representaria aí uma distribuição uniforme. Quando a gente tem uma distribuição uniforme, quer dizer que o nosso espaço amostral ele tem eventos todos equiprováveis. E aí, além das variáveis aleatórias discretas, a gente também tem as variáveis aleatórias contínuas. Mas essas daí a gente vai ver mais para frente, né? Elas vão ser abordadas quando a gente estiver estudando a função densidade de probabilidade e junto também com outra definição de probabilidade que a gente vai ver. Mas para deixar um gostinho aqui para vocês, né? Vamos pegar um exemplo, ó. Qual a probabilidade de o professor Douglas ser atingido por um BEM-TV enquanto grava a aula sobre variáveis aleatórias antes de terminar a aula?